Olá, colecionadores, seguidores do canal Coisa de Colecionador. Hoje vamos falar uma coisa aqui que é muito coisa de colecionador. Como conservar as suas preciosidades, as suas edições de colecionador, edições definitivas, edições especiais, edições, se forem rock, né, remasterizadas, remixadas, que são sempre as melhores, né? Vocês sabem também que eu nem gosto de usar esse termo edição definitiva, porque nada na vida é definitivo, né? Tá sempre saindo alguma coisa melhor conforme a tecnologia avança. E avança, né? Poxa, passos muito rápidos, muito ágeis. Nós já temos vídeos no nosso canal vários vídeos falando de Rick Wakeman, claro, que para mim é um dos grandes mestres do rock erudito, né? Um dos maiores ali, entre os 10 mais do rock erudito. E já mostramos essas edições muito bonitinhas aqui, que são as edições japonesas. A edição, alguns chamam de paper sleeve, outros chamam de mini LP CD, porque ele reproduz na íntegra os LPs originais, tá? Então nós já temos vídeo no nosso canal falando das 6 esposas. Essa aqui é uma outra versão, essa versão aqui é uma versão, isso aqui é coisa de colecionador, então temos que falar de coisas de colecionador. Essa aqui foi a primeira versão que saiu com um CD já remasterizado e reproduzindo o álbum original LP. Depois saiu essa edição aqui, que tem o mesmo CD que tem nessa edição, mas além disso traz um DVD de áudio, quer dizer, com a qualidade de som extraordinária, muito superior. E ainda você pode, com esse DVD, escolher qual é a forma de reprodução que você quiser. Tem o LPCM, tem o Dolby Digital, tem o... Ora, meu Deus, deu branco agora aqui. O DTS, tem o DTS, então tem várias formas de você ouvir esse álbum maravilhoso do Rick Wakeman, né? Além disso, Viagem ao Centro da Terra, também remasterizada aqui, mini LP CD, muito bem. Já tem tudo isso no nosso vídeo, tá? No nosso canal tem tudo isso aí, tem vídeo sobre tudo isso aqui. E essa edição aqui também remasterizada, com uma qualidade superior, porque aqui é o HMCD, que é um CD já melhorado. Além disso, essa edição aqui do Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda tem também o seu tal DVD de áudio, com várias possibilidades de você ouvir cada vez melhor. LPCM, DTS, Quadrimix, Dolby Digital, isso aqui é fantástico para colecionador. Aqui o No Earthly Connection, também HMCD, qualidade melhor, muito superior mesmo, fantástico. Essa edição aqui é uma curiosidade que foi feita no Brasil lá nos anos 90, imitando o álbum original, tá? Aqui o Viagem na Terra ampliado também, qualidade top, já dos anos 2000, né? Com mais músicas do que o original. Tudo isso aqui já tem vídeo no nosso canal, tá? E aqui o Rei Arthur também ampliado, com mais músicas, tal, e também as músicas originais incluído, né? Tudo incluído num álbum único, maravilhoso, sensacional. Mas hoje que eu quero falar aqui com vocês, nesse vídeo que eu quero falar com vocês, é do estado de conservação, né? E como é que a gente consegue chegar a esse estado de conservação, tá, gente? Esses LPs aqui são, ó, as 6 esposas de Henrique VIII. Eu vou mostrar depois eles por dentro, tá? Viagem ao Centro da Terra, 1973, é importante dizer, 1973, ou seja, tem 50 anos, não é isso? 83, 93, 2003, 2013, 2023. 50 anos tem esse álbum aqui, gente. É o álbum original de 73 que saiu no Brasil, tá? Esse aqui é de 74, também o álbum original. Ano que vem ele vai fazer 50 anos. Esse aqui, o álbum original de 75, o Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, álbum original. Aqui, No Earthly Connection, 1976, quase 50 anos também, o álbum original. E aqui, 1977, o Criminal Record, também o álbum original, tá? E então, gente, é o que eu digo para vocês.
Para você manter a sua coleção nesse estado aqui, nesse estado de como se você pudesse comprar numa loja de vinil hoje em dia, é muito difícil. Você só consegue se você fizer algumas extravagâncias. Por exemplo, saco plástico grosso, tá? Nada de saco plástico fininho, saco plástico grosso com um durexzinho para evitar do ar amarelar demais a capa, tá? Então, um saco grosso que já tem um bom caimento e o Odurex dão essa garantia. Esse álbum aqui está completando 50 anos. Vamos dar uma olhadinha nele. Olha o estado desse álbum. Praticamente não foi manuseado. Como é que a gente consegue isso também? Ouvindo muito, porque eu ouvi muito isso aqui, gente, mas muito. Sabe o que eu fazia lá nos anos 70? Eu gravava em fita cassete. Gravava em fita cassete, o álbum ficava lá bonitinho no lugar dele, tá? E ao mesmo tempo eu ouvia a fita cassete no toca-fitas ou no toca-fitas do carro, que também tinha naquela época, tá? Então fica aqui para vocês uma amostra do estado de conservação desse álbum aqui, que é realmente digno de colecionador. Isso aqui é uma herança que eu vou deixar para o meu filho. E se meu filho mantiver do mesmo estado, na mesma conservação, sem fazer nenhum esforço, ele vai passar para o filho dele também, ou para a filha, né? Porque também as meninas também gostam de rock erudito, tá? Então vamos continuar falando aqui. Então é fundamental isso aqui. E hoje em dia é ainda mais fácil, porque na época eu tinha que gravar uma fita cassete e às vezes a fita cassete estragava, então eu reproduzia novamente, gravava novamente e continuava ouvindo a fita cassete, tá? Algumas vezes a extravagância chegava a tal ponto que eu tive 2 álbuns. Eu comprei quando estava em promoção, bem baratinho, eu comprava o meu primeiro, aí depois quando saiu uma promoção, eu comprava novamente, escolhia o melhor, guardava as 7 chaves, guardava bem guardado, olha o estado de utilização desse disco aqui, tá? É impecável, está praticamente do mesmo jeito que eu comprei, tá? Então, é disso que eu estou falando para você aqui. O colecionador, ele é um sujeito, antes de mais nada, muito extravagante. Tá? Aí você vai dizer, mas aí precisa ter muito dinheiro para fazer um investimento desse e tal. Mais ou menos, gente, mais ou menos, tá? É uma questão também de oportunidade. Se você aproveita as oportunidades que aparecem, você compra coisa muito barata, você usa de mecanismos que não são caros, tá? Hoje em dia, talvez, um saco plástico desse aqui não seja muito fácil de você achar, mas às vezes num sebo você encontra sacos plásticos nessa qualidade aqui, que são excepcionais, tá? Então, eu continuo dizendo para vocês, ser colecionador é isso aqui. Não é você ser um acumulador, não é você guardar um monte de porcaria, é você também ter critério. Você não pode colecionar tudo. É impossível colecionar tudo. Você tem que ter critério, escolher muito bem o que você gosta para poder investir uma grana maior no que você gosta. Olha o estado desse álbum aqui, gente. Vai fazer 50 anos em 2025, tá? Está praticamente zero. Zero, 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 tá? Aqui, olha o disco. O disco, se for executado, sei lá, 3 ou 4 vezes, foi muito. Não passou disso. Tá? E aqui ainda vem um encarte, né? Que esse álbum aqui tem um encarte maravilhoso. Então, conforme eu ia dizendo, você ser colecionador, você não pode ser acumulador. Você tem que fazer um recorte. Você tem que escolher as bandas que você mais gosta, tipo as 10 que você mais gosta. Dessas 10, você eleger os álbuns que você realmente considera absolutamente incríveis, absolutamente perfeitos, e desses aí você vai ter mais de uma cópia, por exemplo, tá? Ou gravar de alguma outra forma, baixar. Hoje em dia não se grava mais, né? Hoje em dia você baixa o arquivo.
você baixa um arquivo de qualidade de um desses streamings melhores, né? Tem streaming aí que é uma porcaria, que a qualidade de som é muito sofrível, mas tem streaming que tem uma qualidade boa. Então você pode perfeitamente baixar para não depender do streaming, né? Porque o streaming sempre tem aquele risco. Vai que o arquivo sai do streaming por questões de direitos autorais, por exemplo, é um problema. Você depois não vai mais conseguir ouvir online, digamos assim, né? Você só vai conseguir ouvir se você tiver baixado. Então, por isso que você também não tem espaço suficiente, né? Você não tem espaço suficiente dentro de casa para guardar tantos álbuns, como você também não vai ter memória suficiente no seu aparelho, ou no seu computador, ou no tablet, seja lá como for, você não vai ter memória suficiente para arquivar tudo que você gosta, se você gosta de muita coisa. Então, ser colecionador, antes de mais nada, é, primeiro, ser extremamente cuidadoso, exageradamente cuidadoso. E depois você precisa ser também muito criterioso, porque não dá para você manter uma belíssima coleção exatamente como você adquiriu, se você tiver uma infinidade uma quantidade infinita de coisas. Então torna tudo muito mais difícil, tá? Então aqui estamos com mais um álbum do Rick Wakeman. Eu elegi o Rick Wakeman porque o Rick Wakeman tem um significado muito especial para mim, tá? Olha a qualidade desse encarte. Olha bem o que eu fiz aqui para o disco, porque o disco tem uma tendência a cortar papel, né? O disco tem uma aresta muito forte. Então, o que eu fiz? Eu arranjei um saco plástico de um disco vagabundo lá qualquer, lá dos anos 70, botei o LP no saco plástico e tirei ele de dentro do envelope de papel para o disco não ir aos poucos, conforme você introduz ele aqui, cortando as laterais do envelope. Então esse envelope está impecável, está íntegro, porque ele nunca foi pressionado pelo disco, tá? Então são pequenas coisas que podem parecer bobas no primeiro momento, mas que fazem a sua coleção chegar aos 50 anos, como é o caso dessa aqui, absolutamente zero, absolutamente do mesmo jeito que você adquiriu, tá? A passagem do tempo aqui é muito, muito lenta. E finalmente aqui o Criminal Record do Rick Wakeman, tá? E depois de um tempo, no início foram as fitas cassetes, conforme eu falei, ou álbuns duplicados. No terceiro momento já foram os CDs. Conforme eu tinha o LP, e eu gostava muito do LP, eu comprava o CD com aquele estojinho de plástico dele, vagabundo pra caramba, ridículo, e botava para executar apenas o CD. Porque é lógico, é sabido que o CD é muito mais resistente do que o LP, né? O CD, você tendo um cuidado mínimo nele, você vai conseguir manter ele por muitos anos, né? No máximo, não colocar em locais magnetizados ou com uma carga elétrica muito alta, porque há uma tendência de desmagnetizar o CD. Não é uma regra, mas existe essa possibilidade. Olha aqui, outro envelope, que o disco vinha dentro, esse envelope vem dentro da capa principal. Olha o estado disso aqui, absolutamente perfeito. Por quê? Porque o disco não ficava entrando e saindo daqui, cortando as quinas, cortando as laterais do envelope, tá? Então, fica aqui as dicas de colecionador para LPs, para CDs, porque o CD também requer um cuidado enorme, né, gente? Sempre guardar dentro de um saco plástico, de preferência totalmente fechado. Esse aqui nem está fechado, tá vendo? Esse aqui já não está tão bom. Mas vocês viram aqui os mini LP CDs, todos eles com um saquinho totalmente fechado, de tal forma que o ar foi todo retirado daqui de dentro, e assim você pode manter as suas preciosidades, as suas joias raras aqui, da melhor maneira possível. Então, todos eles com um saquinho plástico
um saquinho plástico mais grosso, mais resistente e que dá um acabamento bem legal e bem transparente, né, gente? Um saquinho plástico bem transparente, que aí você não precisa tirar para ver a capa do disco. Você está enxergando perfeitamente por aqui, né? E mantê-los aqui dentro da melhor maneira possível. Fica essa dica aqui para vocês do nosso canal Coisa de Colecionador, falando um pouquinho de como conservar suas joias mais raras. Lembrando também que essas joias mais raras, com o tempo, elas valem pequenas fortunas, tá, gente? Uma edição original, se for a edição brasileira, logicamente vale um pouco menos, mas uma edição original inglesa, por exemplo, do Rick Wakeman, vale uma pequena fortuna, tá? E de outras bandas, eu estou usando o Rick Wakeman aqui como exemplo de um material que eu tenho bastante e que eu acho muito bom, bom demais para quem gosta de música erudita, tá bom? Como sempre, eu tenho que pedir a vocês, se inscrevam no canal e deixem o like. Gostou do que eu falei aqui? As dicas foram válidas, foram boas? Você tem outras dicas? Manda pra gente, bota aí nos comentários alguma dica para conservar ainda melhor do que eu conservo aqui, beleza? São boas, as sugestões são sempre muito bem-vindas e as minhas ficam aí para vocês, tá bom? Até a próxima!